agradecimento a Deus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais aqui presentes, para que ao longo de todo o nosso encontro, nós possamos ser abençoados pela espiritualidade superior, particularmente a respeito do que vamos analisar nessa manhã, para que essas informações possam, de alguma forma, adentrar a nossa mente, mas principalmente envolver o nosso coração, para que tenhamos força e perseverança de modificar as nossas atitudes, adequando a nossa conduta à conduta do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Continuando as questões que nós havíamos começado semana passada, havíamos parado na questão 325. E a questão 326 continua o mesmo lastro, tá? A mesma questão, a mesma forma, que é a forma com que os espíritos encaram os despojos, as homenagens, o enterro, né? Toda essa questão é vista agora por Kardec, analisada por ele, como que a espiritualidade enxerga tudo isso. O espírito desencarnado, como ele encara as homenagens, como ele encara o sepultamento, o enterro, esse tipo de questão. As homenagens póstumas, né? Então, esse item desse capítulo está analisando isso. Antes de iniciar, eu vou só passar a questão. A alma, ao entrar na vida espiritual, é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais. Ou seja, o indivíduo, ao desencarnar, ele sente as homenagens feitas a ele ou aos seus despojos, né, no enterro, no velório, não é? Será que ele sente tudo isso? Será que não sente? Como é que funciona isso? Como eu comentei semana passada, o que importa não é a questão ou a pergunta, a questão ou a resposta. O que importa é o conceito. Se nós entendermos o conceito, nós aplicamos esse conceito em qualquer questão, tá? Então, qual o conceito básico aqui? O primeiro conceito essencial é: a morte, ela transforma o indivíduo simplesmente pelo fato de ter desencarnado? Sim, não, talvez, eu não sei. Não, não. Então, naturalmente, qual a conclusão lógica? Depende. Ele vai ficar sensível às homenagens? Depende. Como que ele era enquanto encarnado? Não é? Temos que analisar isso. Outra questão. Jesus coloca assim: aonde estiver o teu pensamento, ali estará o seu coração. Então, quando o indivíduo desencarna, há dentro da religião como um todo, e inclusive da doutrina espírita, quando eu desencarnar, eu vou para. Por quê? Porque nós temos bitolado dentro de nós, enraizado dentro de nós, a questão de céu, inferno, purgatório. Por mais doutrina espírita que a gente leia, a gente ainda tem enraizado isso. Então, a gente troca as palavras, a gente troca os termos. Ao invés de falar céu, colônias espirituais. Ao invés de falar inferno, umbral.
E o conceito permanece o mesmo. Quando eu desencarnar, eu vou para. Mas nós não vamos para lugar nenhum. Porque as regiões espirituais, por mais difícil que isso seja, não são geográficas, são vibratórias. Então, qual a diferença? O que acontece? Quando nós desencarnamos, nós não temos o corpo para abafar os nossos sentimentos e pensamentos mais profundos. Portanto, por lei de sintonia, nós estaremos em um local compatível a nossos pensamentos e sentimentos. Então, se exteriora. É complicado, é um pleonasmo. Sai para fora. Eu já estou pedindo perdão antes, tá? Didaticamente, né? Sai para fora o que estava dentro. Né? Então, o indivíduo passou a vida inteira cultivando sentimentos e pensamentos negativos, ele não vai para. Porque quando a gente pensa em vai para, a gente naturalmente pensa, alguém vai levar. E se alguém vai levar, é castigo ou é premiação. Dependendo se vai para as colônias ou se vai para o umbral. Não, não vai para. Nós próprios formulamos o nosso destino. Então, quando eu desencarno, eu não vou para. Eu estou no umbral porque eu experimentei e acostumei na minha vida viver desequilibrado. Eu vou para as colônias espirituais? Não. Eu estou nas colônias espirituais porque eu me habituei ao longo da minha vida a me esforçar por viver em equilíbrio. Então a gente não vai para. Ah, mas não vou nem para cima nem para baixo. Eu vou ficar aqui. Por quê? Aonde estiver o seu pensamento, ali estará o seu coração. O indivíduo sempre foi apegado à matéria. Quando ele acordar no mundo espiritual, ele vai estar onde? Do lado da família, em casa, no trabalho. Como diz o vulgar, nem sobe nem desce. Médio. Né? Por quê? Porque o próprio indivíduo cultivou isso durante sua vida. Não tem vai para. Juntando isso à questão que o desencarne não modifica ninguém, o indivíduo vai perceber todas essas homenagens? Depende. Se ele der muita importância a isso, ou se ele, apesar de não dar importância a isso, quiser presenciar o enterro, presenciar as homenagens, não como uma satisfação da vaidade, mas como uma homenagem dele também ao corpo que lhe serviu de instrumento, ele pode. Entende? Então vai depender. É mais ou menos como direito. Você estuda 5 anos, faz mestrado, faz doutorado, para no fim descobrir que tudo depende. Não é, doutor? Tudo depende. É mais ou menos isso. Pois não, doutor. Se vai para, André Luiz diz que é uma atração magnética. Exatamente, uma atração magnética, pela lei de sintonia. Porque o próprio André Luiz fala que, conforme o teor dos nossos sentimentos e pensamentos, o nosso corpo espiritual ele tem uma densidade diferente. Quanto mais nos esforçamos por pensamentos nobres, sentimentos nobres, mais sutil fica o perispírito, dando a possibilidade de nos adequarmos melhor a uma região mais sutil. Quanto mais pensamentos e sentimentos perturbadores, mais denso é o nosso perispírito.
vamos nos vincular vibratoriamente e magneticamente a regiões mais densas. É natural. Não é? Então, diante desse conceito, vamos aplicá-lo à questão. A alma, ao entrar na vida espiritual, ou seja, ao desencarnar, que não vai para, é sensível às homenagens prestadas pelos seus despojos mortais? Vamos aplicar esse conceito, tá? Quando o espírito já atingiu um certo grau de perfeição, o que é perfeição? Evolução. Questão 112 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, espírito puro, tá? Qual a característica básica do espírito puro? Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior entrave para a evolução da humanidade? O egoísmo, o orgulho e o apego excessivo à matéria. Qual a característica básica de um espírito puro? Não tem orgulho, não tem egoísmo e não tem apego excessivo à matéria. Quando ele atinge um certo grau, não é a perfeição, é um certo grau. Quer dizer, ainda não é um espírito puro, mas já consegue controlar o apego excessivo à matéria, o orgulho e o egoísmo. Ainda tem, mas controla. Não possui mais a vaidade terrestre. Quer dizer, ele já não se envaidece mais com que os outros, as homenagens que os outros fazem. Porque ele sabe, ele já compreendeu que tudo isso aqui é efêmero, tudo isso aqui é transitório, tá? Os títulos, as homenagens, tudo isso passa. Porque hoje eu posso estar na condição de um monarca, amanhã eu posso estar na condição de um mendigo. É tudo transitório. E compreende a futilidade. Deixa eu só trocar a questão aqui agora. Peraí. Cortou a. Aqui. E compreende a futilidade de todas as coisas. Futilidade de todas as coisas. A insignificância de tudo que é material. Não é? Tudo que é material. Começo do século XIX. Napoleão Bonaparte conquistou praticamente toda a Europa. Era um dos homens mais poderosos do mundo à época. O que ele tem hoje de material? 7 palmos de terra cobrindo o seu corpo, de material. Então é efêmero, efêmero. Tibério Augusto César, o homem mais poderoso do mundo na época que Jesus nasceu. Era o imperador romano. 2000 anos depois, a gente só conhece Tibério Augusto porque ele foi imperador na época que Jesus nasceu. Chegar para alguém e falar quem que é Tibério, quem que é um frequentador novo da casa? Não. Quem é Jesus? Todo mundo sabe. Então, o que vale é o conceito espiritual e moral, não o conceito material. O conceito material vai e vem. Tá? Então, ele ele percebe a futilidade de todas as coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que no primeiro momento do seu desencarne, o indivíduo desencarna. O que acontece
durante o desencarne. Há um processo de apagar, de adormecer. Ele adormece no mundo físico e desperta no mundo espiritual. O que acontece com esse espírito quando ele desperta no mundo espiritual? Sente um grande prazer pelas homenagens que lhe prestam. Ou se aborrecem com a falta de atenção ao seu corpo físico. Isso porque ainda conservam alguns preconceitos da Terra. E aí a pessoa lê correndo e fala: nossa, o espírito de verdade errou, porque onde já se viu um espírito já sublimado, um espírito já liberto da vaidade, ele ficar sentindo isso. Porque ele colocou aqui, no primeiro momento do seu desencarne, sentem um grande prazer pelas homenagens. Todos. Olha como é curioso, né? E aí, abrindo um parênteses, porque eu adoro parênteses. Quando eu entrei na 5ª série, a aula que eu mais gostava era português. E dentro do português, a coisa que eu mais adorava era a interpretação de texto. Mal sabia eu que ia servir para mim agora, tanto no aspecto profissional quanto doutrinário. Porém, ficar sabendo, há espíritos, quer dizer, não são todos, há espíritos, há um grupo de espíritos que no primeiro momento do seu desencarne sentem um grande prazer. Há espíritos, não são todos. Quem são? Os espíritos que não aproveitaram o tempo enquanto encarnados para se desprenderem da matéria. E aí, eles sentem um grande prazer pelas homenagens que lhe prestam. Por quê? Porque é vaidoso. Mas existe espírito vaidoso? Né? Como diz o Raul Gil, né? Existe espírito vaidoso, espírito mentiroso, espírito mau, orgulhoso, egoísta, né? Ou eles sentem um grande prazer, ou se aborrecem com a falta de atenção ao seu corpo físico. Se aborrecem. Poxa, ninguém foi no meu enterro. Fulano, que eu dava conta de um grande amigo, nem foi. Não é? Isso porque conservam alguns preconceitos da Terra. Um espírito, para conservar preconceitos, ele é um espírito altamente evoluído ou pouco evoluído? Pouco evoluído. Porque há espíritos que desencarnam e se vinculam a regiões mais elevadas e nem se preocupam como é que foi o enterro, como é que não foi, quem que não foi, não é? Mas como, lógico, nós estamos numa transição planetária, nós estamos modificando a nossa estrutura de comportamento, mas a maioria dos espíritos ainda é muito apegado, ainda presencia o velório, ainda tem uma dificuldade muito grande no período de desencarne. E daí a gente fala a respeito da necessidade de, ao ir a um velório, você vai para quê? Para ajudar a família ou para ajudar o desencarnado? Em primeiro momento, o desencarnado. Em segundo momento, a família. Por que eu falo isso? Eu já presenciei vários velórios
A pessoa até chega com boa intenção, faz uma prece ali do lado do caixão, aí ele dá uma afastadinha, fica ali na mesma sala, aí já dá uma saída para outra sala, aí já encontra um, já encontra outro, já vai batendo um papo. A hora que vê, está na porta do velório falando mal do defunto. Não é? E aí, o desencarnando, aquele que está em processo de desencarne, está ali. Essas energias vão ajudá-lo ou vão perturbá-lo? Não é? Então, nós precisamos ter essa consciência da necessidade da gente fazer a nossa parte. Não é? Porque existem velórios de pessoas famosas, de pessoas importantes, influentes, que têm milhares de pessoas. E tem velórios de pessoas que não são conhecidas, são pobres, que está ali só a família. E que muitas vezes tem um teor vibratório, um teor de luz, um teor de energia muito superior àquele que tem milhares de pessoas. Porque aquele que tem milhares de pessoas quer a curiosidade. Não está vinculado ao auxiliar desencarnando, né? Então, quando ele fala isso, existem espíritos que, no primeiro momento do seu desencarne, sente um grande prazer pelas homenagens, é porque ainda tem muita vaidade, né? E aí gosta que faça um mausoléu enorme, que vá muita gente no velório, né? Ele se preocupa se faz ou não faz prece? Não, porque para ele o que importa é a manifestação física, a manifestação humana, né? Que é vaidoso. Ou fica bravo quando ninguém faz nada, né? Não tem gente, que, assim, a vidência é uma coisa delicada. Muito espírita quer ser vidente, né? Só que não sabe que é 5% das coisas que são incríveis. 95% é ladeira abaixo, né? Então, quando a gente vai num cemitério, no dia de finados, por exemplo, a gente vê muitos espíritos chorando ali na beira do túmulo, porque ninguém dá bola para eles. Ninguém vai, coloca uma vela, coloca uma flor. Mas isso vale? Para ele, vale. Por quê? Porque ainda está muito apegado às questões materiais. Ele chega, conversa, bate um papo, orienta, né? Dialoga. Da mesma forma que você faz com o espírito durante a reunião mediúnica, você faz com o espírito assim, ajuda. Oh, meu irmão, mas você não gostaria de uma vida melhor? Você fica parado aqui e tal, não é? Converse, ajuda, né? Faz com que ele perceba que existe muito mais do que aquilo. Porque senão ele fica preso ali. Por quê? Mais uma vez, terceira vez hoje, hein? Aonde estiver o seu pensamento, ali estará o seu coração. Aonde você der importância na sua vida, é onde você vai estar no mundo espiritual. Tá? Essa é a aplicação de conceito. O que importa é o conceito, não é a questão em si. A pessoa, na hora de desencarnar, a pessoa, na hora de desencarnar, ela foi negativa a vida inteira. Se ela entrar no pensamento positivo ali, pedir perdão de tudo, como que ela entra na vida espiritual? E aí, nós entramos numa questão delicada. Porque é um tapa sem luva de pelica no movimento espírita. Porque o movimento espírita
Lógico, existe aqueles que seguem a orientação de Jesus. Instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Mas aquele que não instrui, aquele que é espírita de violeta na janela, esse sofre. Porque ele não compreende as coisas. Ele acha que o Deus é um Deus ainda do Antigo Testamento, um Deus de raiva, um Deus que pune. Ah, a pessoa foi ruim a vida inteira. Então, o que acontece com ela? Quando ela desencarna, ela vai para um umbral, sofre, não é? Só que aí a gente abre o livro Céu e Inferno, que é a justiça divina segundo a doutrina espírita. Lá no capítulo 7, olha, eu estou ajudando vocês, não precisa nem ler o livro inteiro, vale a pena ler, mas pega só esse trecho. Capítulo 7, o último artigo do capítulo 7 chama Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que falam da justiça divina. Tá? Lá no artigo 16, fala assim: o arrependimento, não obstante ser um grande passo, não é suficiente sozinho para apagar a falta. É necessário a expiação e a reparação. A gente pega essa expiação e já joga na expiação que a gente conhece, ou seja, passar por uma situação que é consequência de um erro do passado e que nessa existência, por mais que a gente faça, a gente não consegue superar. Expiação, tá? Por exemplo, o indivíduo nasce com uma paralisia cerebral. Por mais que ele faça, ele não vai conseguir se libertar da paralisia facial nessa encarnação. É uma expiação, tá? Só que a expiação que Kardec fala no artigo 16 não é a mesma. Expiação é a dor íntima, a dor moral, uma dor de ter errado e não ter reparado o processo ainda. Poxa, eu errei com fulano. Como que eu vou reparar isso? O que eu preciso fazer para reparar? Me dói, me pesa na consciência. Essa é a expiação que ele está reparando, se referindo. Então, há necessidade do arrependimento, da expiação e da reparação, ou seja, a reparação propriamente dita, que pode ser feita com a pessoa ou através da prática no bem. Tá? Com a pessoa, se a pessoa aceita, chega para a pessoa ali, eu errei com você, me perdoe. Não, você está perdoado. Aí você ajuda a pessoa. Só que daí você vai e pede perdão, a pessoa fala o quê para você? Eu nunca perdoarei. E sempre que eu falo em perdão, eu lembro do apóstolo Paulo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados misericordiosos, instrução dos espíritos, quando ele está falando o perdão das ofensas, é Paulo de Tarso, não é o outro Paulo, não é o Paulo da mercearia, é o Paulo de Tarso. Ele fala assim: pobre daquele que diz eu nunca perdoarei, porque está lavrando a sua própria sentença. Por quê? Porque perdão não é direito de quem ofende. Perdão é lei. Perdão é obrigação. Você tem duas saídas quando se sente ofendido. Ou você perdoa e se liberta, ou você não perdoa e vai voltar com o indivíduo até reparar. Até se perdoarem. Não precisa olhar desse jeito, não. É Jesus que falou. É Jesus que falou. Então, vamos imaginar assim. Eu, João,
Bom, apesar que hoje vai ser muito difícil encontrar uma moça inocente. Mas vamos imaginar há 60 anos atrás. Eu começo a namorar uma moça e falo para ela: olha, eu vou casar, a gente se ama, não precisa esperar até o casamento, vamos. E ela, apaixonada, iludida, se entrega. Né? Aí eu abandono. Eu abandono. Década de 30, década de 40. Os pais mandavam ou para o convento ou expulsavam de casa. Expulsou de casa, ela se torna prostituta para poder viver. Passando alguns anos, eu me arrependo. Me torno espírita, arrependo. Puxa vida, não devia ter feito isso com ela. A dor da expiação. Então, eu me arrependi. Eu começo a expiar, que é o sofrimento íntimo de ter errado. Vou até ela e falo: olha, me perdoe, eu já não sou mais assim. Eu vou te ajudar, eu vou te dar um emprego digno, eu vou arrumar uma casinha para você, eu vou te dar cestas básicas, eu vou te estruturar na vida para você recomeçar. Ela vira e fala assim: eu não quero, porque eu já acostumei nessa vida e eu gosto agora. O que você faz? Você sente e chora? Como que você vai reparar? Você repara através da prática no bem com os outros. E ela, a partir dali, o que ela fizer é responsabilidade dela. E como que você vai reparar a responsabilidade de ter colocado ela nessa vida? Através da prática do bem. Segundo a carta de Pedro, só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Através da prática do bem, você vai se reparando com a consciência culpada. E ela, né? Então é assim. A lei divina é justa. Dá sempre a oportunidade. Aquele que erra pede perdão e repara. Aquele que é vítima, ele é obrigado a perdoar, porque se ele não perdoar, ele vai voltar com o agressor até se acertarem. Até se acertarem. Isso que eu estou demorando para falar é pausa dramática, tá? Mas é verdade. Que daí vem você no Brasil e o teu inimigo no Japão. Vai resolver? Não, ele tem que vir juntos. Vem como vizinho, aí é pau para quebrar. Não resolveu? Amigo de trabalho. Pau para quebrar. Não resolveu? Primo chato, parente difícil. Não resolveu? Filho, irmão. Não resolveu? Esposa, esposo. E aí vai, cada vez mais junto, até resolver. E tudo isso por quê? Porque eu taquei pedra na cruz? Porque eu limpei a boca com o manto santo? Não. Porque você é orgulhoso e não perdoa. Porque tem gente no movimento espírita que acha que parente difícil é obsessor encarnado que quer nos prejudicar. Sabe o que é obsessor? Sabe o que é parente difícil? Emmanuel responde: dívida em cobrança. Eu pisei nele no passado e agora ele volta com 3 pés atrás com a gente. No íntimo, nem ele sabe por quê, mas ele olha para a gente e fala: eu não posso confiar, eu não posso abrir meu coração. E aí é tudo cheio. Você faz alguma coisa de bom para ele e deve ter alguma intenção. Você deu uma deslizadinha, vira uma tempestade. Por quê? Deus é justo? Mas da boca para fora, né? E quando a gente está com parente difícil, por que Deus permitiu que esse
demônio viesse comigo. Mas quem transformou ele em demônio fui eu. Artigo 16. Uma questão dessa. Você pede perdão. Você repara Sim. os seus bens com o outro. Sim. Bom, analogicamente, sim, você acabou, entre aspas. Sim. Mas você não perdoou. Como é que numa futura relação que a gente fica, se eu tentei reparar os meus erros com o bem consecutivo, e você, numa que não me perdoou, nós vamos nos encontrar em que posição eu ficarei perante aquele a quem eu pedi perdão? Que assim, ó, porque no momento que você pede perdão, você se liberta. Perdão é uma chave de libertação. Então, aquele que errou e pede perdão, ele vibratoriamente se desvincula da vítima, entre aspas. É. Aí o que aconteceu? Você se arrependeu, você expiou e você pediu perdão. Só que você não reparou. Se a pessoa não aceita a tua reparação, você repara através da prática do bem, com outras pessoas. E essa pessoa que não aceitou o perdão, ele não volta mais com você. Por quê? Porque você pediu perdão, você se desvinculou. Então, o que vai acontecer? Ele vai reencarnar com espíritos compatíveis à sua necessidade. Não é? Então, concluindo a sua questão, quando a gente tem essa dificuldade, não é? A gente precisa entender, na lei da justiça divina, que cada um exatamente segundo as suas obras. Não tem outro jeito. Se tivesse, imagina, gente, Deus é inteligência suprema. Não é? Mas é da boca para fora ou é do coração? Se é do coração, você entende que tudo e todos que estão no seu caminho é para o seu bem. Que não existe castigo. Tudo é experiência para evolução. Só que a gente aceita? Não aceita. Como que nós podemos reparar? O Espírito Lacordaire, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, primeira mensagem da instrução dos Espíritos, o bem e o mal sofrer. Ele coloca uma indagação interessante, ele coloca assim, se todos na Terra sofrem, por que Jesus falou assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Se todos choram, seria melhor colocar todos serão consolados? Porque nem todo mundo sofre bem. Tem gente que sofre mal. Pensa comigo. Tem um sofrimento na tua vida. Você é espírita, então você sabe que essa situação ela nasceu na sua vida por um processo de lei de causa e efeito. Se não encontra a razão nessa existência, está em existências anteriores. Mas é a sua responsabilidade vivenciar aquela experiência. Você tem duas maneiras de vivenciar a experiência. Com perseverança, com resignação, com força de vontade, lutando para tentar vencer, pedindo apoio para Deus, sendo digno diante do sofrimento. A outra é reclamando, é blasfemando, é se revoltando. Das duas formas, você vivencia. Ou como diz um antigo espírita lá de 1900 e bolinha, quando eu era criança, ele já devia ter uns 80 anos. E ele era espírita e dizia assim,
tudo que você tem que passar, sorrindo ou chorando, você vai passar. Era de uma sutileza incomparável, né? Então, assim, você vai passar por uma determinada experiência, você vai. Basta saber como você vai passar. Com resignação, com perseverança, com fé, pedindo ajuda de Deus, ou você vai se revoltar. Se você passar bem, você está bem sofrendo. O que é bem sofrer? Você pegou dessa experiência dolorosa e aprendeu a lição que o sofrimento traz. Que todo é uma palavra interessante, porque todo não cabe exceção. Todo sofrimento traz uma lição para o espírito. Se você sofre bem, você assimila aquela lição, aprende. Quando o aluno aprende, ele passa de ano? Passa. E quando o espírito se revolta diante da experiência, ele aprende a lição? E o que acontecia, porque hoje não acontece mais, com um aluno que não aprende? Repete de ano. Repete a reencarnação. E aí acontece do espírito passar por uma expiação difícil, revoltando-se, chega no fim, o que acontece? Aprendeu alguma coisa? E quando você não aprende alguma coisa, você tem que fazer o quê? Repetir a lição. Repete a lição. Até aprender. Ah, mas isso é justiça. Isso é misericórdia divina. Ah, mas eu não concordo. Por quê? Porque nós somos orgulhosos demais para admitir que o grande autor das nossas dores e dificuldades na vida não é o outro, somos nós. Joana de Ângeles não falou isso para Divaldo? No fim de tudo, você vai entender que sempre foi entre você e Deus. Que todas as situações que foram colocadas na sua vida serviram como ferramentas para você evoluir. Só que evoluir dói. Nós vemos o espírito puro, vemos a beleza, vemos a luz, vemos a maravilha. Mas a gente não vê o que ele passou para chegar ali. Espírito puro é feito de adamantio. Para aqueles que não gostam da Marvel, é feito de diamante. É duro, é firme, não é mole. É forjado no ferro. Eu vou conseguir chegar a espírito puro sendo mole, sendo orgulhoso? Vai levar tempo, hein? Vai levar tempo. E aí a gente pensa muito daquela questão que Emmanuel coloca. O encontro do senador Públio Lentulus Cornélios, o homem mais poderoso de Israel, que colocava Pôncio Pilatos debaixo do braço e apertava, e do outro lado, o governador do planeta, Jesus. Vem hoje. Se você não vier hoje, os séculos se tombarão uns sobre os outros, até que nos reencontremos novamente. Emmanuel descreve a cena. Ele fala assim, que ele teve uma vontade quase irresistível de se ajoelhar e beijar os pés de Jesus. Mas ele era um senador romano. E aquele era apenas um carpinteiro. Não. E os séculos se tombaram uns sobre os outros. Até o século XVI,
quando ele, na personalidade de Manuel da Nóbrega, que junto com Anchieta fundou São Paulo, se converteu a Jesus, né? Então, a gente precisa elaborar esses conceitos melhor, sabe? Colocar melhor na nossa vida. Sair um pouco da teoria, que em teoria a gente conhece muita coisa, mas na prática, né? Então, essa questão 326 fala sobre isso. Sobre a questão da responsabilidade de cada um com o seu destino. Não adianta você se tornar espírita, fazer palestra aqui no centro, dar passe, ajudar na mediúnica, fazer trabalho de assistência social, se o teu coração não mudar. Porque o que vai fazer essa vinculação magnética e vibratória que o doutor falou é o mais íntimo do coração. O que te leva a fazer isso? Você faz isso só no centro espírita ou na rua também? Quando alguém te fecha, como que você age? Quando alguém te olha torto, como que você age? Quando você está no São Roque aqui, depois do centro, sai até flutuando do passe. Entra na fila ali do caixa. Um sujeito passa na frente. Como que você age? É aí que você prova que é espírita. É aí que você prova que é cristão. Quando você chega em casa e a esposa vira para você e fala: nossa, como demorou hoje no centro, hein? E aí? Como é que é a conversa? Né? É nesses momentos que a gente tem que provar que mudou. Porque não adianta nada a gente teorizar sobre os anjos chegando em casa e sendo um demônio. Não é? Tranquilo por aí? Vamos à próxima questão? Tá tudo certo? Alguma indagação, alguma pergunta, algum esclarecimento? Tá tudo certo? Então vamos lá. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Ou o enterro do seu corpo? Depende. Olha o conceito aí, depende. Qual o foco da vida dele? É interessante para ele assistir? Não, eu não ligo. Então, não vai assistir. Muitos espíritos desencarnam, acordam no mundo espiritual dias depois. Se preocupam tanto com os familiares queridos que vêm abraçá-lo, com o processo de recuperação, com as maravilhas do mundo espiritual, com o trabalho que ele vai começar a desenvolver, com os estudos. Quando ele lembra do enterro, ele já faz anos. Mas tem espírito, ele o assiste muito frequentemente, mas algumas vezes, se ainda estiver perturbado, não se dá conta do que se passa. Aonde estiver o seu pensamento, ali estará o seu coração. Pessoa muito apegada, vai estar ali junto. E se ele coloca aqui, algumas vezes, se ainda estiver perturbado, porque tem vezes que o espírito acompanha e não está perturbado? Tem. Que ele quer também prestar uma homenagem ao corpo que serviu de veículo para ele durante muito tempo. Ele não está ali por vaidade humana, ele está ali por homenagem a uma ferramenta que lhe serviu. Dependendo do grau de evolução do espírito, ele pode estar ali até, de alguma forma, ajudando no amparo à família. Isso se for um espírito muito elevado, né? Que está desencarnando, né? Agora, se for perturbado,
aí vai, muitas vezes está vinculado ainda ao corpo, porque o processo de desencarne leva tempo. Quanto mais apegado à matéria, mais tempo leva para se desprender. Não é? Ou, muitas vezes, não se dá conta do que está acontecendo. Está percebendo que está todo mundo chorando, que tem alguém ali, que está num velório, mas não sabe de quem que é o velório. Isso é para quem tem medo de sentir dor na morte. A morte dói tanto que tem gente que morre e não sabe. Uma vez eu fui no velório, por isso que eu não gosto de ir no velório, por 2 motivos, né? Eu, como médium, eu sinto muito a emanação fluídica, a emanação energética do ambiente, e me entristeço de uma forma que eu começo a chorar. E isso já me trouxe confusão. Porque uma vez eu fui no velório de uma conhecida e comecei a chorar tanto que o marido começou a falar, mas por que ele está chorando tanto assim? Não é? Então a gente toma cuidado. Hoje a gente se equilibra mais. E eu comecei a sentir uma forte dor no peito, que irradiava para o braço e tal. E a pessoa havia desencarnado de infarto, né? Fui ali num cômodo, né? No velório ali em Cerqueira tem uma cama, um quartinho ali para as pessoas descansarem. Eu fui ali. Quando o espírito que estava o corpo que estava no caixão, o espírito estava ali comigo. O que está acontecendo? Quem que morreu? O que está acontecendo? Calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Né? Porque se eu falo, é você, ele desencarnava de novo ali, de susto. Então fomos conversando com calma, olha, você não passou muito bem, mas os médicos estão aqui, vão te ajudar e tal, você vai ser encaminhado a um hospital. Mas o que minha família... Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí ele foi encaminhado. Mas ele não sabia o que estava acontecendo. Né? Já teve casos de reunião mediúnica, isso falei semana passada, falo hoje de novo. A reunião mediúnica é um laboratório incrível de aprendizado. Uma moça que se apresentou na reunião mediúnica, apavorada, porque ela estava num baile, de repente alguém caiu morto lá, e aquela confusão toda, e ela ali na confusão não sabia o que estava acontecendo, mas quem morreu foi ela. Ai, uma moça caiu lá no meio, lá, parece que morreu, mas não sei, não consigo ver. Está uma muvuca, está uma confusão aqui e tal. Entendeu? Então, vai depender muito. A pessoa muitas vezes desencarna e não se dá conta, porque a pessoa está tão vinculada em determinada coisa que ela não vê nada em torno. Não é? E tem determinados filmes que são... É aquilo que eu falo, em filme, em livro, em qualquer conceito, sempre tem alguma coisa boa. Sempre tem alguma coisa boa. Então, você pega, você pensa a coisa boa e o resto você joga fora. No filme Sexto Sentido, tem muita coisa boa. Né? O que é o... Todo mundo assistiu, né? É. O Sexto Sentido, como já fazem mais de 20 anos, eu vou dar spoiler. Também quem não assistiu merece spoiler na cara, né? É um menino que tem clara evidência e clara audiência. Ele ouve e vê os espíritos. E aí ele sofre pra caramba e tal. E aí tem o psiquiatra infantil, que é o Dr. Malcolm, que é o Bruce Willis, né? Né? E aí ele vai cuidando do menino, orientando, até que ele fala, olha, pergunta aos espíritos o que eles querem. E aí ele começa a ajudar os espíritos e se equilibra. Não é? Mas tem um momento no filme que ele fala assim:
Eu já estou pronto para contar a você meu segredo. Qual é? Eu vejo gente morta. Com que frequência? Constantemente. E aí a frase que a gente vai encaixar aqui. Eles só veem o que eles querem. O que é o foco do seu desejo, da sua vinculação. Todo o resto eles não veem. Eles não percebem. Estão fora da faixa de sintonia. Tanto que Dr. Malcolm, e aí vai o spoiler, ele estava morto. Né? Ele era um espírito. Só que ele não percebia, porque o foco dele não era esse. Quando ele mudou o foco, ele percebeu. Não é? Os espíritos também, o foco deles é o outro. A gente fica imaginando que o espírito desencarnou, já vira um espírito de luz, que já tem todas as possibilidades do espírito desencarnado. Não tem. André Luiz fala que certa vez ele estava caminhando pela rua, começa a chover, os espíritos correm atrás de marquises para se esconder da chuva, para não se molhar. Pensa que está encarnado. Então, a pessoa vai lidar com o enterro conforme o seu grau de vinculação, conforme o seu grau de compreensão e, principalmente, o seu grau vibratório, que nasce não do que a gente sabe, mas do que a gente sente, do que a gente vive na vida. Porque na lei divina ninguém engana. Olha como Deus... A gente fala que Deus é a inteligência suprema, mas a gente não tem ideia do que é isso, gente. Ele criou a gente de uma forma tão maravilhosa que nós somos um foco de energia. Um foco de energia. Essa energia se condensa em torno de nós, formando o perispírito, que é uma somatória entre a nossa energia e a energia materializada o semimaterial, como Kardec diria, do próprio planeta em que nós estamos. Então, essa energia vai sendo moldada conforme os nossos pensamentos, palavras e atos. Fica mais densa ou mais sutil, fica mais harmoniosa ou mais deformada, tem determinadas cores, tem determinados cheiros. Então não tem como se esconder. No mundo espiritual, alguém te olha, sabe que tipo de categoria vibratória que você está, pelo teu perispírito. Porque você demonstra no teu perispírito o que você é. Você é uma pessoa que fala para todo mundo que é bom, que faz o bem, mas gosta de pisar nos outros? Quando chegar no mundo espiritual, o teu corpo espiritual vai demonstrar isso. Só de bater os olhos vai saber. Grava no teu perispírito a marca do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do homicídio. E aí vai. Então, vai depender demais da forma de ser do indivíduo. Né? O espírito vai acompanhar o enterro? Depende. Ele pode estar liberto de todas as questões, acompanhar por uma simples questão de homenagem ao corpo. Só. Mas ele pode estar acompanhando porque ele está ligado ao corpo ainda. Um suicida, uma pessoa vinculada à matéria, porque é o meu corpo, porque isso, porque aquilo. E aí vai desencarnar, ele vai estar onde? Vai estar desvinculado da matéria? Não vai. Exatamente. Não há mudança de uma hora para outra. Por exemplo, uma pessoa só com acidente,
Encarna um acidente, então estava diferente, assim, qual a diferença? Uma pessoa que chega a uma certa idade, nós sabemos que nós chegamos a uma certa idade, ou a morte deve estar mais perto. A diferença disso, não só com acidente, olha, tá? Aí que tá, é uma outra questão bem interessante. Porque as pessoas, se você perguntar para a maioria, 99% vai falar: eu quero dormir, eu quero morrer como um passarinho. Morrer dormindo. Né? Passarinho depende, às vezes levou uma estilingada também. Né? Não dá. Mas as pessoas confundem morrer bem com o tipo de morte. O morrer bem não está vinculado ao tipo de morte, está vinculado à forma que o indivíduo é. Vamos colocar o exemplo maior. Quem morreu melhor? Quem morreu melhor? De forma melhor. Hitler, que deu um tiro na cabeça e imediatamente morreu? Ou Jesus, que ficou 3 horas na cruz, sofrendo? Do ponto de vista material, foi Hitler. Porque ele imediatamente acabou com o corpo. Do ponto de vista espiritual, Jesus. Não é? Então, da mesma forma, o indivíduo morreu num acidente. Só que o Espírito de Verdade fala a Kardec, quando ele pergunta, a morte dói? Ele não fala a morte dói, né? Porque Kardec é Kardec. Ele fala, o espírito tem alguma sensação quando advém o desencarne, a morte física? E aí o espírito fala, não. Muitas vezes ele sofre mais enquanto está encarnado do que no momento da morte. Porque o momento da morte é um momento de desligamento. O espírito, ele adormece no corpo segundos antes e acorda depois no mundo espiritual já. O problema não é a morte, porque a morte vai ser um processo de anestesiar, é um processo de apagar no corpo físico e acordar no mundo espiritual. O que a medicina fala, o cérebro é maravilhoso. Quando ele vê que você está numa situação extrema, o cérebro para e você apaga, você desmaia, para não sentir dor. É esse apagar, acontece tudo que tem que acontecer, e aí você acorda no mundo espiritual. Então, dessa forma, a morte por um acidente ou qualquer outro tipo de morte vai depender do espírito. A única morte que não é prevista pela espiritualidade é o suicídio. Só. E aí o suicídio tem toda uma questão, né, envolvendo. Mas, nesse caso da morte por acidente, uma morte natural, o que vai valer é a forma com que o espírito entende. Apenas colocando um parênteses aí. Muitas vezes a morte por doença dá ao espírito uma oportunidade de um tempo maior para se arrepender. Ele dá um tempo maior para cair em si diante da realidade espiritual, porque à medida que o corpo vai enfraquecendo, os laços do perispírito vão ficando mais afrouxados. E aí é muito comum o enfermo começar a ver parentes. Chega para o filho, para a filha, olha, vovô, vovó veio me visitar hoje. Papai está aqui comigo. E aí a gente olha e fala, é a alucinação da doença. E muitas vezes é uma vidência que ele está tendo em virtude do enfraquecimento do corpo. Então, diante disso, ele tem um tempo maior para rever os conceitos da sua vida e fazer o primeiro passo do artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, se arrepender. Né? O que não acontece no caso de um acidente, por exemplo. Né? Ocorre o apagamento, acorda, está no mundo espiritual. Mas, em virtude de falar, não,
Se eu desencarnar dormindo é melhor do que desencarnar no acidente, isso vai depender muito da condição do espírito e não da condição da morte em si. Tá? E o orgulho pela sua própria morrer, porque cuidar dos outros. Seria orgulho isso? Depende, né? Depende. Tudo depende. Né? Por quê? O que te motiva? Eu quero morrer para que eu não dê trabalho aos outros. Mas o que te motiva a não dar trabalho aos outros? O sentimento nobre de não querer dar trabalho aos outros? Ou o sentimento de não ter ferido a tua vaidade e ser obrigado a ser cuidado pelos outros? Tudo, né? Tudo depende do teu pensamento, da tua forma de pensar. Tá? Alguma questão? Olha, é só para encerrar, essa questão 327 tem uma 327A. Então, eu vou bem rapidinho, só para a pessoa não ficar, semana que vem, vinculada a ela, tá? 327A. Ele fica lisonjeado com a concorrência de assistentes no seu enterro? Com o número de pessoas que estão no enterro? Apliquemos o conceito. Fica ou não fica? Depende. Depende. Mais ou menos, de acordo com o sentimento que eles têm. Mais ou menos. Para ele é importante? Vai nutrir a vaidade dele? É importante. Se for pouca gente, ele vai ficar chateado, porque é vaidoso. Já é um espírito um pouco mais desprendido, não vai dar importância. E aí, aquilo que eu falei no início. Mais vale 3 ou 4 no velório orando sinceramente do que milhares de pessoas estando ali, nem sequer tocando num sentimento. Tá? Pois não, doutor. Muitas vezes poucos comparecem no funeral, mas há muitos amigos espirituais esperando pelo desencarnante. Sim, com certeza. Então, com o certeza. que vale mesmo é a recepção. A recepção, com certeza. E aí vai depender muito da forma, mais ou menos, como ele agiu durante a vida, né? Porque André Luiz, na sua obra, diz que vou repetir, todo o processo de desencarne é assistido pela espiritualidade superior. Todo. Agora, encerrado esse processo de desprendimento do corpo, a vinculação do espírito aonde ele estará, aí é uma questão individual do espírito. E por que ele não é ajudado? Por questão vibratória. Por questão vibratória. Ele é auxiliado ali, mas daí terminou, os espíritos falam, bom, agora terminou, deixa que ele se vire. Não, vai para o umbral agora, vai para. Não é questão vibratória. Porque se ele está num padrão muito baixo de vibração, ele não dá acesso vibratório e mental para que os mentores o auxiliem. Há necessidade dele passar por determinadas experiências que vão limar esse orgulho, que vão limar essa vaidade, para que ele possa quebrar esse conceito e encarar o primeiro passo, o arrependimento. Eu sempre uso esse exemplo. Por que André Luiz ficou 8 anos no umbral? Os mentores ficaram lá, ó. Agora deu 8 anos, pode ir lá buscar? Não. Por quê? Porque levou 8 anos para ele perceber o óbvio, que o grande autor do seu sofrimento era ele. No momento que ele abriu o coração e pediu ajuda, Senhor, eu errei, eu não aguento mais,
eu peço perdão, eu peço ajuda. Imediatamente, Clarencio vem. Podia ser no primeiro dia? Podia. Mas o que não permitiu? O orgulho, né? Orgulho. Então, é essa questão, gente. O que vale é o conceito. Qual é o conceito? Queremos acordar no mundo espiritual em condições favoráveis? Como que a gente faz? Engole o orgulho, chicoteia a vaidade e egoísmo, pede perdão, faz o possível para agir com os outros conforme gostaria de agissem com você, aí você está no caminho certo. Ah, mas isso é muito difícil. Posso garantir por experiência própria. Vivenciar o mundo espiritual inferior é bem pior. Que Deus nos abençoe a todos, tá? Vamos... Doutor, temos alguma mensagem? Não? Então vamos à nossa prece final e logo após o passe. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nos concedeu de falar, de trocarmos ideias e informações, de refletirmos sobre a verdade do teu evangelho de amor, sobre as leis soberanas que nos governam a todos nós. E nos dá força, Senhor, para podermos adequar a nossa conduta, a nossa vida, às orientações do Cristo, não obstantes difíceis, árduas, pois Jesus já nos falava, esforça por adentrar a porta estreita. Nos ajuda, Senhor, para que ao concluirmos essa tarefa, possamos, ao menos, sair da terra um pouco melhores que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao passe. Oi? Sexualidade, sofrimento, dor, obsessão, tristeza, depressão, ansiedade, luto. Ninguém está imune à tristeza, à desesperança, injustiça ou incompreensão.